Olá, gente, o programa Bem Assim está no ar. Hoje é 30 de novembro, já estamos no finalzinho do mês. O programa Bem Assim está cheio de novidades para você. Vem aqui, senta na tua cadeira, puxa a cadeira, se aconchega aí na sala, porque hoje a gente vai ter uma conversa bem bacana sobre as doenças do polegar. Pois é, já ouviu falar neles? Aposto que você já deve ter sentido algum desconforto se utiliza muito os smartphones. Além disso, a gente também vai conversar aqui no estúdio sobre os cuidados com os olhos durante o verão. Não é só a pele que deve estar protegida, não. E a gente tem isso e muito mais aqui no seu programa Bem Assim, que acaba de começar. Olá, gente, o programa Bem Assim já está no ar e eu quero convidar você a sentar aqui com a gente, a desfrutar dessa manhã aqui com a TV Mar. Tá saindo de casa, mas ainda assim não quer perder o nosso conteúdo, não tem problema algum, acompanhe a gente através do seu celular. Você pode baixar o nosso aplicativo no seu celular. E tanto serve para iOS também como Android, enfim, você pode acompanhar a gente em qualquer lugar de onde você esteja. Além disso, também tem a opção de acompanhar a gente através do portal Gazeta Web. Acesse lá o www.gazetaweb.com e fica antenado em toda a programação da TV Mar, que a gente está passando ao vivo por lá também. Agora, você quer acompanhar a gente também através das redes sociais? Entra lá, segue a gente, curte nossos vídeos, curte nossas postagens através do Instagram, Facebook e também através do YouTube. Pois é, perdeu algum programa, perdeu alguma matéria, quer rever? Acesse o nosso portal no YouTube, TV Mar Maceió, e fica por dentro de tudo que acontece aqui com a gente. A gente inicia então o programa de hoje falando sobre doenças dos polegares. Você gosta de usar muito smartphone? É praticamente impossível hoje em dia ficar longe dessa ferramenta, pois é, só que isso tem sobrecarregado os nossos polegares, dedos esses que foram feitos apenas para apoiar. E a gente está aqui com a Cássia de Jesus, ela que é fisioterapeuta e vai falar um pouco sobre esse problema agora do século XXI. É uma nova doença que surge, então. Muito bom dia, Cássia, tudo bem? Bom dia, parabéns pelo quadro e assim, que bom que a gente vem falar alguma coisa sobre uma doença que está se difundindo agora, né? Antes a gente tinha um acometimento dos polegares, mas não eram voltados ainda aos usos dos tablets e dos smarts. Mas a evolução está grande e tem uma camada da sociedade jovem, né, que está chegando aí muito precoce. Tem meninas com 7 anos de idade já usando os smarts e os tablets também, né, que já começa com jogos muito lúdicos e vão chegar na adolescência, no adulto jovem, né, na vida profissional já com essa marca nos polegares. Pois é, realmente é uma situação preocupante, porque a gente percebe que é exatamente esse público ainda jovem que tende realmente a adoecer, a ter esse problema nos polegares. Assim, é muito preocupante porque não se está tomando a devida providência, né? Eu não sei se seria o momento de introduzir alguma coisa nas disciplinas de educação física, né? Já que cuida muito do corpo do adolescente, né? E da criança, para já ir conscientizando essa população de que o exagero vai levar a lesões e que lesões são essas que podem levar até a amputação do dedo. Né? É verdade. Então, é muito complicado isso. É bom que estamos tendo um espaço na imprensa, na mídia, né, para falar sobre, alertar essa comunidade e as mães sobre esse uso exagerado desses smarts, porque os polegares eles não foram feitos para digitação. Eles foram que eu ia perguntar. Então, eles não foram feitos para digitar? Não. Qual seria, então, a forma correta de digitar num celular, num tablet? Isso. Eu acredito que as empresas, os produtores dos smarts venham a pensar em alguma coisa quando começarem a surgir muito a questão das doenças, né? No momento não tem como, porque os dedos... eles fazem os movimentos diferentes do polegar. A gente gesticula. Quando a gente está falando, a gente gesticula. Olha a posição do polegar. Ele fica sempre em riste.
Ele não acompanha a flexão dos dedos. Ele é feito para estabilização. Então, ele é feito para um movimento que a gente chama de pinça, para pegar uma xícara, pegar uma escova, pegar... Então, ele é feito para isso. Ele não é feito para fazer esse movimento. Se você notar, os teclados dos PCs, ele vem com os dedos e a tecla de espaço é que é para o polegar. Não é para ele estar digitando na tecla de espaço ou de enter, você não digita. Você só faz o espaço e os outros dedos é que movimentam, né? Então, a função do polegar é de estabilização e não de flexão e extensão para o movimento de digitação. Quer dizer, na realidade, é um dedo que diferencia os primatas, o que realmente possibilitou a evolução da nossa espécie, né? Para que a gente realmente pudesse fazer esse movimento de pinça, pudesse fazer ferramentas, enfim. É exatamente isso o que diferencia também a nossa espécie, os primatas, das demais. Isso, com certeza, porque e estamos estragando, né? Somos a diferença para a evolução e não estamos atentos a essa evolução, estamos levando para o lado da doença. E aí esse uso excessivo dessas novas tecnologias podem acarretar em quê? Pode acarretar em uma aposentadoria em invalidez, por invalidez, muito né? Cedo, muito cedo, precocemente, porque essa pessoa, vamos imaginar que essa criança hoje de 7, 8 anos, que vive constantemente no smart, ela vai chegar lá, né, de 30 anos em diante, na fase produtiva e reprodutiva. Exatamente. Né? Então, na fase produtiva, onde ele vai estar trabalhando, vai começar as doenças a se manifestarem, porque vem a queda de tônus muscular, que é um músculo, vamos dizer assim, a vida da musculatura, e com isso, quando ele for começar a querer usar o polegar já vai estar, a estrutura dele já vai estar desgastada, porque assim, começa hoje com um desconforto, e aí começa a sentir aquele desconforto na mão e não entende isso. Não, mas sabe o que é que faz? Começa o desconforto, aí vou deixar 5 minutos aqui, mas é os 5 minutos que ele fica olhando, se chega alguma coisa interessante, se chegar ele pega e começa tudo de novo, né? E aí, quando dá essa pausa, passa o desconforto. E aí você pensa que não é nada, é porque eu usei hoje muito, é porque hoje eu... E aí continua. E vem a dor. E aí, depois da dor vem a diminuição da capacidade do movimento. E você continua. Com essa diminuição da capacidade do movimento, vem a imobilização da estrutura. É aquela que você quer usar e não consegue, não tem força para usar. Aí vai para o médico, mas já está lesionado. E o médico cuida junto com a fisioterapia, manda para a fisioterapia a funcionalidade do movimento. Quem restabelece é a fisioterapia. E aí tá, mas não adianta você ir para a fisioterapia, você ir para o médico, tomar analgésicos, né, as medicações, e quando chegar em casa de novo. Então, você tem que ser educado. Eu acredito que seja para prevenção e educação o caminho correto que a sociedade tenha. O saudável, então, Cássia, o que seria? A gente seria estabelecer mais ou menos quantas horas por dia você passa utilizando essa ferramenta? O que seria, de fato, saudável? Bom, o saudável seria a questão da pausa, né? Você não usar, por exemplo, você for usá-lo de manhã, você ter 15 minutos mais ou menos de pausa para você fazer alguns exercícios básicos que você pode já começar a fortalecer os polegares. Ou seja, como os dedos da mão são maiores do que os polegares, para você trabalhar os polegares, você vai ter que flexionar os outros dedos, não é isso? Então, você pode também já acometer os outros dedos com essa questão de flexão, que eles também não foram feitos para ficarem só flexionados e do tamanho do polegar. E você pode usar uma liga de dinheiro, essa liga que a gente passa em dinheiro, e aí começar a trabalhar a força muscular, porque como ele não fica assim, não é essa posição, você vai ter que trabalhar em posição contrária. Entendi. Fortalecer contrário, que é para você manter a vida saudável da musculatura desse polegar. Então, você pegar uma liga, colocar na mão e começar a abrir, isso 10 minutos. Você está assistindo televisão, ou então você está aguardando chegar uma mensagem, pega essa liga, massa de modelar, que as escolas têm, já pode trabalhar em relação a essa prevenção com essas crianças. De que forma trabalhar com a massinha? Machucando, amassando a massa. Porque quando você faz isso aqui, você trabalha a força da musculatura toda do antebraço. Porque, na realidade, quando você adoece o polegar ou qualquer outro dedo, você adoece todo o seu antebraço.
Quando você adoece o antebraço, você adoece também o braço. Então, tem gente que já sente essa dor quando utiliza os smartphones, que já vem daqui do ombro. Pois já é uma é. coisa realmente, uma situação que já comprometeu toda a musculatura? Já é uma situação... Aí, veja bem, você tem que ver de onde iniciou. Porque, às vezes, por exemplo, você pode ter uma tendinite de ombro, uma bursite de ombro, mas você usa muito o polegar. O que é que acontece com os smart? Você usa muito o smart. Esse polegar, ele vai se intensificar a lesão e potencializar com a outra que está aqui. Então, você tem várias doenças que acometem o membro superior. Você tem doenças no cotovelo, que pode ser também dos smarts, porque fica sem suporte, né? Então, fica a maioria da hora aqui, ó. Nesse movimento, os polegares, os cotovelos ficam soltos no ar. Então, tem as doenças do cotovelo, que é as epicondilites, né? Tem a doença da mão, que é a síndrome do túnel do carpo, que aí acomete todos os nervos, não é só a musculatura, principalmente o nervo mediano, que é o que passa no polegar, no indicador e no médio, metade do anular. Então, esse nervo mediano, quando ele começa a ficar doente, que ele passa aqui no túnel do carpo, ele começa a trabalhar, a adoecer todo o braço, porque é a questão da dor. E você não sabe definir se você está doente. É do ombro, se é do cotovelo, se é do braço. Nesse momento, enquanto você não foi para um profissional para ele distinguir o que é que você tem, você não sabe definir. Então, leva você ao prejuízo ocupacional. Você entra com mais atestados médicos na empresa, você se afasta mais, você pode entrar em benefício pelo INSS, que agora está muito difícil, né? Você não tem como trabalhar os seus polegares. Então, porque são dedos importantíssimos. Você pode perder o dedo mínimo, você faz a pinça. Você sem um dedo mínimo, você pega qualquer coisa, porque você tem um polegar. Quando você perde o polegar, você só vai trabalhar tudo em gancho. E nem tudo você pega em gancho. Exatamente. Né? Então, se você começa a lesionar seu polegar, você vai estar com a funcionalidade totalmente comprometida. Pois é. Porque você não tem como fazer pinça com nada. A Cássia, além dos problemas no polegar também, o uso excessivo de smartphones, dessas novas tecnologias, também compromete a questão do pescoço. Muita gente também adoecendo por estar sempre que a gente nessa chama posição aqui. Pescoço de texto. Pescoço de texto. Isso, porque o que já acontece? Tem nome, então. Já, a tecnologia tem é nova, vários mas já nomes, tem tem pescoço de cisne, pescoço de texto, pescoço de digitador, tem vários nomes. O que é que acontece além do polegar? Aí você tem duas lesões. Primeira, a do polegar e segundo, a do pescoço, porque aí a sua postura é isso aqui. O que é que acontece? Você encurta essa musculatura e alonga essa daqui. Na cervical, nós temos a coluna vertebral em si, ela é sobreposta, ela tem estruturas sobrepostas uma na outra. E entre uma estrutura e outra existe um disco, que é o disco intervertebral. O que é que acontece? Você tem a coluna cervical, principalmente, é para ficar aqui. Quando você faz isso aqui, ó, com muita intensidade, o que é que acontece com esse lado? Comprime. O que acontece com esse lado? Solta. E aí vem as hérnias discais cervical, os bicos de papagaio, vem os osteófitos, que são os bicos de papagaio, que a gente chama, né? E as dores. Então, você começa a encurtar essa musculatura e começa a alongar essa outra daqui. E, às vezes, mesmo quando você já está instalado, mesmo sem você estar usando os smarts ou o tablet, você começa a ter essa postura. E aí, começa a diminuir os movimentos do pescoço. Você começa a se virar em bloco. E aí vem toda uma desestrutura corporal. Pois é, então realmente é necessário a gente frisar que esses alongamentos, é bom que eles sejam sempre realizados ao longo do dia, então. Tanto o alongamento do pescoço, da cervical, quanto o alongamento das mãos, dos dedos, dos polegares, como você bem. Tem algum outro exercício que a gente possa fazer para o polegar? Tem o exercício. O polegar, ele pode ser alongado se ele tiver... Porque quando ele está aqui, ele está em flexão. Então, essa musculatura daqui diminui e essa é a mesma coisa da coluna cervical. E essa aumenta. Então, há uma frouxidão no movimento, nos ligamentos que tem do polegar, da musculatura, da estrutura. E aí você pode trabalhar, por exemplo, se você fica muito em flexão, tudo que você vai fazer para trabalhar ele é em extensão. Então, qualquer movimento você pode fazer. O polegar, ele é tão ótimo
tão essencial que ele é o único dedo que você trabalha em todos os movimentos que a gente chama de planos e eixos. Então, o polegar, ele trabalha em todo o movimento. Então, se você sente mais dor nesses movimentos aqui, deixa as estruturas, não pega muitas estruturas que precisa fazer esse movimento, pega a estrutura que faz movimento contrário. Entendi. Que aí você vai trabalhar para passar mais tempo com ele em flexão, mas em compensação você vai alongar mais ele em extensão. Aí existem vários movimentos, pega areia, argila, massinha de modelar, liga de Aquelas dinheiro. bolinhas também As bolinhas, elas servem para os outros dedos, porque ela estimula muito a flexão, né? Ela não faz uma extensão completa. Então você pega a bolinha, faz aqui e solta. Fica sempre em flexão. Isso. Lembre que os smarts é em flexão, Entendi. não é extensão. Então tem que ser coisas que abra dedos, que alongue os dedos. Isso você fazendo a cada 2 horas, você parando e 30 segundos de movimentos contrários já alivia bastante. Fazer o movimento, por exemplo, como é que você sabe que você está com uma lesão no polegar? O primeiro teste que a gente faz, que é você colocar a mão aqui, o polegar dentro, apertar a mão e fazer esse movimento. Se doer nessa região, você já tem uma lesão instalada. Não quer dizer que você já esteja infuncional, mas você já tem uma lesão instalada. Então, fez esse movimento aqui, trabalhou esse movimento de desvio radial e desvio ulnar, para dentro para fora, você também está trabalhando, estimulando essa musculatura a se habituar nesses movimentos. Não pode ficar parado, porque se você vê, é um movimento único. Isso, exatamente. Né? Então, você tem que trabalhar as mãos. É um movimento único que geralmente a gente geralmente a gente conhece esse tipo de movimento por LER, né? A lesão por esforço repetitivo. Mas isso não é configurado um LER? Não, veja bem, as doenças do polegar, essas novas que estão, as nomenclaturas novas, na realidade ela já é antiga. A gente tem a síndrome de Kervine, que chamava-se de síndrome da lavadeira, porque as lavadeiras trabalham muito nesse movimento, né, lavando as roupas nos rios na época das lavadeiras, e aí o que acontecia? Ficava essa lesionada. Mas aí ela era conhecida como doença das lavadeiras. E aí depois veio a doença dos escrivões, que ele fica, né, esse movimento aqui, só que o polegar ainda também parado. E aí existia essa doença. E hoje ela está no rol das doenças ocupacionais listadas pelo INSS como a síndrome de Kervine, que é a doença, em geral, total do polegar. A doença do polegar, pelos smarts, pelo uso dos smarts, ela está entrando agora porque tem uma camada jovem da sociedade que está acometida. Uma camada que ainda não está no mercado de trabalho, mas que já tem uma queixa dessa dor. Então, por isso que ela está entrando agora como doença do polegar. Existem outros nomes da doença também, que me falha a memória agora, mas porque está entrando uma camada muito jovem que não está no mercado de trabalho ainda. E, geralmente, a LER, ela envolve todo o movimento repetido de bancários, datilógrafos, porque existe todo o movimento e acomete o mesmo nervo, que é o nervo mediano. Então, como acomete todos esses nervos, e esses dedos são os dedos que, geralmente, né, usa no teclado, por isso que ela está como LER, lesão por esforço repetitivo. Ela faz parte do rol, porque o LER não é uma doença, é um rol de doenças que faz parte dessa lesão, dessa sigla. E aí veio o DORT, para diferenciar a LER do DORT. A LER, esforço repetitivo, a dona de casa pode ter, qualquer pessoa que esteja trabalhando pode ter, que provavelmente a doença dessa camada da sociedade que está entrando agora no mercado das patologias sejam como LER. E a DORT, que é relacionada direto ao trabalho. Entendi. Então, são os distúrbios osteomiarticulares relacionados ao trabalho, que entra essas doenças como as tendinites. Fiz esse movimento, já percebi que estou com um probleminha no polegar, então quais são os tratamentos? De que forma a gente pode tratar para não evoluir, então, para uma coisa pior, como a senhora bem disse, que pode até chegar à amputação do dedo? Isso. O que é que você pode fazer? Já começar a prevenir, né? O educador físico, o fisioterapeuta você não pode procurar ainda, porque o fisioterapeuta tem que ir pelo médico. Entendi. O médico aí já está lesionado. O fisioterapeuta trabalha corpo doente. Né? O educador físico trabalha o corpo saudável. Então, você pode conversar com pessoas que entendam sobre essa questão das articulações. Um médico, um ortopedista, o fisiatra,
ele pode conversar com a pessoa e com o que for procurar ele, né? E ele já orientar, olha, procura uma pessoa que faça essa questão da prevenção, né? Ou então, às vezes, como a dor é muito intensa, já procura um fisioterapeuta. E o fisioterapeuta, ele vai indicar quais são os melhores exercícios que você vai fazer, porque se você não tiver uma indicação do profissional, você pode, por exemplo, quando você disse a bolinha até serve para fortalecer e trabalhar, porque os outros dedos estão acometidos, mas só para o polegar ela não serve, porque ele vai continuar fazendo o movimento de flexão. Entendi. Então, tem sempre que procurar um profissional, um fisioterapeuta, tem agora a Pilates, que vai trabalhar o corpo todo e já vai ter uma consciência corporal, né? Com essa consciência corporal, você vai entender qual a melhor maneira de você prevenir que aumente, porque já aconteceu. Não é isso? Então, estabilize para que não chegue a aumentar e não leve a uma infuncionalidade da mão. Pois é, fora isso, como não tem uma outra forma de digitar, infelizmente a forma de digitar é essa mesmo, a gente espera então que as empresas de celulares, de telefonia, realmente inventem uma nova forma de utilizar essa ferramenta. Eu acho que é a única saída, então. Mas fica um pouco difícil quando a gente quer uma ferramenta que sempre caiba no nosso bolso, que seja tão versátil quanto os aparelhos smartphones. Mas até lá, então, a gente vai tomando, gente, sempre esses cuidados que a doutora Cássia aqui passou para a gente. Fiquem alerta, faz os movimentos, faz os alongamentos para evitar, então, possíveis transtornos. Não é isso? Eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no programa Bem Assim. Eu que agradeço, né, pelo espaço. E que bom que a gente está conseguindo agora alertar, né, a sociedade. Espero que tenham mais outros profissionais que venham a falar sobre o tema, porque em breve nós vamos ter uma grande camada de pessoas afetadas, né, que poderiam ter sido prevenidas e não foram, e afetadas já com as lesões instaladas. Pois é, então a gente pede também mais divulgação então, a respeito desse assunto. A gente agora vai para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho agora, dessa vez, para falar sobre os cuidados com os olhos no verão. Eu volto daqui a pouquinho. Moro na Grota há mais de 20 anos. Aqui as ruas eram de barro. Nossos filhos não podiam até brincar por causa da lama. Com as mudanças que houve aqui na nossa grota, hoje eu não quero sair mais daqui. Porque aqui hoje está bonito, está colorido, está maravilhoso de se ver. Hoje a criança pode brincar à vontade, que antes eles tinham que ir para a praia. Hoje não, hoje tem aqui. A minha orla é aqui na minha grota. Pego no corrimão, vou trabalhar. A praça colorida pra se orgulhar. Trabalho em parceria, a grota tá bonita. O governo investindo pra mudar a nossa vida. Agora tem a força internacional, participação da ONU, crescimento social. Vida nova nas grotas, saúde e educação. Movimento na cultura, no caminho da inclusão. Ação, tá mudando esse meu lugar. Ação, caminho aberto para avançar. Governo do estado, Alagoas na frente. Você sabia que qualquer pessoa pode ter o vírus HIV, que é o que causa AIDS? A única maneira que a gente tem de saber se temos ou não é fazendo o teste. O teste é rápido, seguro, sigiloso e ele está disponível no serviço de saúde. Cuide bem de você e de todos que você ama. Faça o teste de HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Você sabe o que é agroecologia? Fique sabendo! O prefixo agro tem origem do latim e significa terra cultivável. A palavra ecologia já tem origem grega e vem de oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo. Ou seja, estudo da casa, do lugar onde se vive. De uma forma mais ampla, é o estudo dos seres vivos e o meio ambiente. Sendo assim, a agroecologia relaciona a agricultura com desenvolvimento sustentável, com respeito ao meio ambiente de forma economicamente viável e socialmente justa. O saber científico e o saber da cultura popular e tradicional trabalham juntos na agroecologia, com o objetivo de preservar o solo e os recursos hídricos, respeitar a vida silvestre e
produzir alimentos saudáveis, naturais, sem uso de fertilizantes químicos e agrotóxicos, garantindo a segurança alimentar. A ideia é fazer uma transição dos atuais sistemas de produção insustentáveis para sistemas sustentáveis, com relações equilibradas, otimizando a capacidade produtiva, a conservação da biodiversidade, com eficiência econômica e justiça social. A agroecologia é uma ciência e também uma prática em expansão. As técnicas e os conhecimentos agroecológicos contribuem para um modo de vida sustentável em harmonia permanente com a natureza. Fique sabendo! O Marcelo é do time da defesa e adora tirar fotos com os amigos. Mas ele sabe que nem toda foto é legal. O time do ataque gosta de fazer filmes e fotos estranhas, de crianças sem roupa ou fazendo coisas que as machucam. Se alguém tentar fazer isso com você ou te convencer de que é legal, diga não. E conte para alguém em quem confia. Ou ligue para o número 100 e denuncie tudo para quem atender. Ah! Fique atento também ao compartilhar suas fotos na internet. Não se exponha. Defenda-se. Sua empresa quer marcar presença no ambiente virtual? O Sebrae Tech coloca o seu negócio ao alcance de todos. São consultorias em serviços digitais, como loja virtual, website, atuação em redes sociais e outras melhorias. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. E a gente está de volta então com o programa Bem Assim, dessa vez para a gente falar sobre cosméticos naturais. Pois é, você tem o costume de utilizar, claro, maquiagem, cosméticos para higiene, e tem muita gente que faz a opção agora por usar cosméticos naturais sem os processos de industrialização. A gente vai acompanhar agora uma entrevista, um material bem bacana realizado pela Central de Conteúdo aqui da Gazeta. Vamos conferir. Então, a gente está conversando agora com a Marcela Câmara, que ela é artesã de cosméticos naturais. E antes que ela fale sobre os cosméticos, como que se pode manusear e usar, eu queria que tu contasse primeiro sua história um pouco. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite da Gazeta por abrir o espaço, né, para a gente poder falar um pouco sobre os cosméticos naturais. Eu decidi, né, começar a pesquisar esse assunto após me tornar vegetariana e pesquisar mais sobre as coisas que eu consumia. Há um ano atrás eu trabalhava como modelo e eu utilizava muitos produtos químicos. Realmente não tinha essa consciência. A minha cabeça só mudou depois que eu me tornei vegetariana. Eu comecei a pesquisar mais sobre o que é que eu estava consumindo. Eu comecei a meditar mais e com isso veio mais ensinamentos assim, desse universo. Então, o vegetarianismo é que foi o primeiro passo, né? Foi, isso. Depois que eu me tornei vegetariana, minha consciência se expandiu, né, para esses assuntos em relação à preservação do meio ambiente e ao cuidado com o meu corpo e com o planeta Terra. Me conta um pouco sobre os produtos, então. O que você faz, o que é possível ser feito hoje a partir de produtos que são encontrados diretamente na natureza? A natureza, ela realmente oferece tudo para o nosso sustento.
seja na parte de alimentação, tanto na parte espiritual também, quanto na parte de higiene. A gente pode adaptar todas as receitas dos cosméticos convencionais e fazer com ingredientes que estão ao nosso alcance. Então, eu recomendo que essa transição, né, dos cosméticos convencionais para os cosméticos naturais seja feita de forma progressiva, né? Você vai tirando aos poucos, substituindo aos poucos. Você pode utilizar, por exemplo, o óleo de coco como um hidratante corporal ou capilar. Você pode misturar ele, macerar com camomila, por exemplo, e pegar as propriedades da camomila e junto com o óleo de coco você faz um óleo de massagem relaxante, ou se você passar no cabelo, você pode clarear o cabelo e hidratar. Existe uma ideia hoje de que os produtos naturais eles acabam sendo mais caros porque foram gourmetizados. Isso se aplica mesmo ou existe a possibilidade de buscar essa mudança de práticas, de hábitos e ser acessível? Eu acredito que realmente existem marcas que utilizam, né, desse termo, desse comércio novo para vender mais caro, mas não é a proposta da Mentalize, porque a gente preza muito também pelo consumo consciente. E então os produtos eles têm um valor acessível, não tem nada de caro assim. E são feitos realmente com ingredientes que a gente encontra ou na horta, em casa, na cozinha, no mercado, na feira. E inclusive a gente também oferece oficinas para ensinar as pessoas a fazerem os seus próprios cosméticos em casa. E é difícil fazer os cosméticos em casa? Precisa de grandes instrumentos, coisas muito... Não, eles são feitos praticamente todos à mão e eu coloco toda a minha energia neles. É importante que quem for fazer um produto natural esteja harmonizado, né, para não passar para o produto a sua energia. E são feitos bem rápido, não tem nada tão complicado, sabe? A natureza oferece tudo muito fácil pra gente, e a gente que complica. E a gente percebe até pela maneira como você fala que, para além de manusear o produto, existe toda uma questão filosófica mesmo por trás, né? De consumo consciente, de cuidado com a natureza. Como é que é? Tem que andar junto? Assim... Para mim, sim, mas eu não posso falar por todas as pessoas, né? Cada um tem os seus objetivos, mas a nossa ideologia realmente é essa. A gente acredita que dá para salvar o planeta Terra a partir da mudança dos nossos hábitos e é por isso que a gente trabalha para espalhar essa consciência ambiental. E a oficina, o que é que vai ter nas oficinas que você realiza? Então, a próxima oficina vai ser aqui no Restaurante Serafim, dia 2 de dezembro, às 3 horas. E a gente vai ensinar a fazer produtos básicos de higiene, como desodorante, repelente, demaquilante, hidratante, óleos. Então, gente, que entrevista bacana. Eu costumo dizer que é aquela receitinha de vó que a gente pega desde que a gente é pequenininho, que a vó vai lá, teve um corte e a vovó vem lá com o babatimão imerso no álcool, resolve o problema, a babosa que está plantada no quintal, conhecida também como aloe vera. Tudo isso tem essa pegada, é só a gente realmente relembrar o que os nossos avós vêm trazendo e resolver muitos problemas com eles, né? Olha, agora a gente vai falar sobre o verão e o cuidado com os olhos. Verão está chegando aí, né? O tempo realmente já está quente, as nossas praias estão cheias e a gente, é claro, sempre toma alguns cuidados para proteger a pele. Mas é necessário a gente também não esquecer dos olhos, que merecem toda a atenção nessa época do ano também. A gente está aqui com o oftalmologista Leonardo Aguiar para falar um pouco sobre esses cuidados com os olhos nessa época de verão. Então, radiação solar também afeta os olhos e é necessário a gente ter cuidado com isso. Bom dia, Leonardo. Isso, bom dia. Eu agradeço o convite, que nessa fase, né, do ano a gente tem que tomar essa preocupação. São diversas as doenças que estão relacionadas à exposição solar
Então, assim, eu posso citar diversos exemplos. Por exemplo, as duas principais causas de cegueira no mundo, a catarata, a degeneração macular relacionada à idade, estão relacionadas também à exposição solar. Então, é importante você estar sempre prevenindo tanto essas como diversas outras doenças. Crescimentos anormais da conjuntiva, como pinguéculas, pterígios, que é a famosa carne crescida no olho, né? Tudo isso por conta da radiação solar? Tudo isso tem como fator de risco a radiação solar. Entre outros exemplos, diversas degenerações retinianas, por exemplo, uma retinopatia solar, pode agravar o olho seco. Então, são diversos exemplos que eu posso ficar aqui citando, que todos têm relação com a exposição do sol. Mas esses são problemas reversíveis? Dá para reverter? Alguns deles, sim. Por exemplo, uma ceratite causada pela radiação do sol, que seria uma forma de queimadura do olho, é uma condição reversível. Mas outras, entre outras, não são reversíveis. Podem causar sequelas mais permanentes e perda da visão. Por exemplo, a retinopatia solar. E algumas dessas doenças que eu citei também, como a carne crescida, o pterígio e a catarata, são doenças que são tratáveis. Com um tratamento cirúrgico, elas são tratáveis. Certo? Você falou uma coisa que me chamou a atenção, queimadura do olho. Existe a queimadura do olho também? Eu não sabia. Como é que a gente percebe que o olho foi queimado por conta da radiação solar? Pronto, um exemplo é você vai lá no domingo para a praia e aí você acorda no outro dia, o olho está vermelho. O olho vermelho é um dos principais sintomas das doenças oculares. Ele pode ser diversas coisas. E uma delas é uma queimadura, que é uma ceratite que acontece na córnea, que a córnea é a nossa janela do olho, que a gente costuma falar. Então, essa ceratite, ela precisa de tratamento, precisa de uma consulta oftalmológica para ser identificada e poder ser tratada. É uma condição reversível. Sente dor também ou só a vermelhidão? São diversos os níveis, inclusive os níveis de sintomas. Pode ser apenas um olho vermelho, que geralmente é um sintoma bastante comum, mas pode ter aquela sensação de areia no olho, pode ter secreção quando acorda pela manhã, certo? Então, por isso é importante. O exame oftalmológico é um exame feito microscopicamente. No consultório, o médico utiliza o microscópio para ver como está o olho e poder identificar e diagnosticar essas condições. E aí existe algum problema nos olhos que podem também ser agravados por conta da exposição solar? Pronto. Eu citei no início duas condições que são bastante comuns, que inclusive está relacionada ao envelhecimento, que é a catarata, que é muito comum, e a degeneração macular relacionada à idade. Essas duas condições, elas podem ser agravadas pela exposição crônica e contínua da radiação solar, inclusive causando graus mais elevados dessas condições, dessas doenças. Olha, para a pele, nós temos o protetor solar, as camisas UVA, UVB, e para os olhos, qual é o protetor solar dos olhos? Pronto, a gente vê que hoje em dia, né, a população já tem uma consciência formada assim, em relação à redução, ao uso do protetor solar em relação à pele. Mas a gente muitas vezes está se esquecendo da saúde dos olhos também. Então, assim, o que a gente pode fazer, realmente, o nosso principal aliado é o óculos de sol, certo? E, além disso, o uso de bonés, chapéus também é importante. O óculos de sol seria o nosso principal aliado em relação a isso. Mas aí a gente tem um grande problema, na realidade, também enfrentando nesse momento como esse, né? Porque a gente percebe também que é muito grande o número de óculos de sol que são vendidos falsificados, ou seja, que eles realmente não têm a proteção UVA, UVB, gente, porque é para usar óculos de sol, mas óculos de sol que contenham proteção UVA, UVB, são eles que protegem de fato os olhos. Isso. Quando a gente fala de óculos de sol, o oftalmologista sempre está orientando em relação a qual óculos você deve comprar. Então, assim, você sempre tem que procurar os óculos que têm uma qualidade, uma certificação de qualidade. Então, marcas mais conhecidas, marcas que tenham lá um selo de qualidade. E para a proteção em relação à radiação solar, ele tem que ter a proteção tanto contra a radiação ultravioleta UVA, quanto para UVB, certo? Então, o selinho que você pode procurar lá, que são os selos que mais trazem proteção, é o 100% UV e também o UV 400, certo? São os dois selos que mais trazem proteção. Outra coisa importante é que muita gente confunde em relação a lentes polarizadas. As lentes polarizadas, elas não têm relação com a radiação solar, certo? Em relação à proteção.
elas apenas reduzem reflexos de luz. Então, quando você for comprar um óculos de sol que tem a lente polarizada, é importante também estar colocando o filtro UVA, UVB, certo? O formato do óculos também é uma coisa bastante importante. Quando o óculos é muito pequeno, você tem a radiação solar entrando pelas laterais. Então, é importante aqueles óculos mais fechados, eles acabam protegendo mais. Entendi. E aí também há a necessidade de pensar, gente, olha, tem gente que confunde, que acha que quanto mais escura a lente, mais proteção ela está oferecendo aos olhos. Isso realmente é verdade, Leonardo? Pronto, nós temos diversas lentes de cores diferentes, né? Nós temos a lente mais escura, a preta, temos a lente esverdeada, aquela mais marrom, são as principais. Tem as espelhadas também, né? As espelhadas. Então, assim, a cor da lente, ela não tem muita relação com a proteção da radiação. Ela tem relação com a redução da intensidade da luz que está incidindo com o olho. Mas a radiação mesmo, o que causa a proteção, são os filtros UVA, UVB. Então, sempre que você for procurar uma lente, seja preta, seja marrom, é buscando essa proteção. E tem como a gente que está em casa, está comprando óculos, tem como a gente perceber se aquela lente ela realmente possui a proteção necessária sem ser através do selinho? Porque, infelizmente, a gente sabe que a pirataria está grande e eles, inclusive, podem até falsificar o selo, né? Isso. Não tem como saber isso, certo? Assim, em casa não tem como saber. Se você tem o seu médico oftalmologista, vá lá na clínica. Geralmente, você tem disponível na clínica um aparelho que ele consegue medir essa proteção, se realmente tem proteção ou não naquele óculos. Então, é importante você sempre ter um contato próximo com o seu oftalmologista para poder tomar os devidos cuidados. E os exames que detectam se a pessoa realmente tem problemas decorrentes da exposição do sol? Que exames são esses? Bom, assim, o que o paciente tem que perceber é quando ele está com algum sintoma. Por exemplo, foi à praia, no outro dia está com o olho vermelho, irritado, sensação de um arranhão no olho, uma sensação de areia no olho, ele tem que procurar um médico oftalmologista. Porque aquilo pode ser apenas um olho ressecado, mas pode ser já uma fotosseratite ocasionada pela radiação do sol, que seria uma queimadura. Então, é importante, o exame oftalmológico ele é muito detalhista, e ele é feito microscopicamente. Então, isso só consegue se fazer isso no consultório médico, que tem uma aparelhagem, tem a tecnologia que é necessária para o diagnóstico das doenças oculares. E em casos extremos, é possível perder a visão por conta da exposição ao sol? Sim. Eu citei diversas doenças, né? Algumas delas são mais leves, são reversíveis. Outras estão relacionadas ao envelhecimento, que podem ser agravadas pela radiação solar. E existem aquelas lesões que são lesões mais agudas. Um exemplo que a gente pode citar é quem passa muito tempo observando o sol, por exemplo, em ocasiões de eclipse solar, que a pessoa fica olhando sem a proteção, e aquilo pode causar uma espécie de queimadura na retina, que a gente chama de retinopatia solar. Então, esse tipo de lesão pode causar uma perda definitiva da visão, e isso pode se prolongar até o fim da vida. Então, é uma coisa que a prevenção, eu acredito que é a principal, a palavra-chave aqui, que a gente tem que falar, é a prevenção. Leonardo, só para a gente finalizar, é necessário, assim como a gente também se hidrata durante o verão, é necessário também a gente fazer a hidratação dos olhos com colírio? Como é que funciona isso? Você indica? Pronto, a hidratação do olho, naturalmente a gente faz com a lágrima, certo? Alguns pacientes que já têm um olho seco, quando está mais exposto ao sol, acaba agravando o olho seco. Então, estaria indicado um aumento na lubrificação ocular. A gente sempre indica, isso tem que ser feito no consultório médico, com a indicação do médico, porque existem diversos exemplos de colírios lubrificantes, alguns deles com um tipo de conservante, que aquele paciente não pode usar, até mesmo levando a alergias oculares. Então, é sempre importante ter esse contato com o oftalmologista para você saber de que forma você pode hidratar mais o olho quando estiver exposto a um ambiente mais seco, ao sol, saber da melhor forma como você pode estar fazendo isso. Mas nós temos hoje em dia uma gama imensa de colírios lubrificantes que seriam para essas ocasiões.
Então, olha, fica o alerta aí para você de casa, gente. Não é porque é colírio lubrificante que você pode sair comprando e colocando nos olhos, não. Tem que ter sempre a prescrição médica, certo? Isso, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no programa Bem Assim. Eu agradeço o espaço, né, para a gente falar de um assunto tão importante. Exatamente. E que muitas vezes as pessoas esquecem. E eu queria deixar um recado também, que o óculos de sol não é só para o adulto, certo? A criança também, que no verão tá brincando no jardim de casa, tá brincando nos parques. Então a criança tem também que estar usando a proteção, porque é desde o início da vida que ela já começa a estar exposta à radiação solar e aquilo durante toda a vida vai causar as consequências no futuro. Então é importante deixar esse recado. Pois é, olha, e óculos para criança também com proteção, não é isso? Isso. Obrigada pela sua participação aqui, muito bom dia, tá? Bom dia. Gente, a gente segue então falando sobre saúde. Dessa vez agora para falar sobre HPV, que os números aqui estão crescendo, continuam crescendo aqui no nosso estado. Vamos conferir a matéria com Vidarlan Araújo. Você já ouviu falar do papilomas vírus humanos? É o HPV, isso mesmo. Aquela preocupação das autoridades de saúde para vacinar, inclusive crianças, adolescentes e todos, enfim. O HPV pode trazer até o câncer, o útero na mulher e até o câncer também no homem. Agora, as pesquisas do Ministério da Saúde estão trazendo Maceió como um referencial, uma prevalência de 45% no quadro de HPV. O que é que isso representa para a saúde da nossa comunidade? Tereza Carvalho está aqui, assistente social da Secretaria Municipal de Saúde, e nos fala sobre esses números do Ministério da Saúde. Esse inquérito, ele é inédito no Brasil, né? O Brasil não tem nenhum estudo sobre a prevalência do vírus HPV, esse é o primeiro que está sendo realizado. E Maceió foi uma das capitais, que todas as capitais participaram, que contribuiu com os dados dessa pesquisa. Nós temos uma prevalência de 45% de HPV em jovens entre 16 e 25 anos. Essa amostra foi feita com jovens saudáveis. Isso é preocupante, porque são pessoas que não têm nenhum sinal, nenhum sintoma, né? São assintomáticos e tem essa prevalência tão alta do vírus. É um vírus que é contraído através do contato sexual, do contato com roupas e objetos contaminados, e que precisa realmente de uma prevenção combinada, né? A vacina, o uso do preservativo. Daqui a 3 anos, nós vamos repetir essa pesquisa com os jovens que foram vacinados, para saber qual é a eficácia da vacina, se ela realmente atende às nossas expectativas de saúde pública. Foram mais de 7 mil jovens, pessoas entrevistadas em 26 capitais brasileiras. A partir desse momento em que Maceió está com 45% dessa prevalência, que medidas as autoridades de saúde, principalmente no município de Maceió, estão pretendendo a partir de agora? Olha, nós precisamos intensificar a campanha da vacinação, né, estimular que esses jovens que não tiveram nenhum tipo de contato sexual, a partir de 9 anos de idade, que está recomendado a vacina, eles sejam realmente vacinados, que as famílias se preocupem de levar suas crianças, né, para serem vacinadas e intensificar as ações educativas com relação à prevenção às doenças sexualmente transmissíveis, porque o HPV é uma doença sexualmente transmissível também, né? Ela é precursora, esse vírus ele é precursor do câncer orofaringe, de ânus, de boca. Então a gente precisa, e do câncer de colo de útero principalmente, né? Que a gente sabe que o vírus HPV ele é responsável quase que 90% dos cânceres de colo de útero. Até no ambiente escolar, o foco da vacinação, de conscientização, que antes era apenas nas garotas, agora também os meninos estão sendo chamados a essa vacinação. Essa campanha vai se intensificar a partir de quando? Olha, a campanha já está intensificada, porque essa determinação de ampliar a vacina para os meninos, ela começou em julho de 2017. Inclusive, a Secretaria Municipal de Saúde de Maceió tem feito intervenções em escolas, porque o resultado melhor da vacina se deu quando nós fomos às escolas. Então, é uma orientação do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, que os municípios intensifiquem esse contato com as escolas. O que nós encontramos um pouco de problema é na segunda etapa da vacina, porque é combinado, é pactuado que a família levará esse jovem para fazer a segunda dose no posto, e a família não tem levado. Existe muita desinformação, né? Associa-se
o ato de vacinar ao ato de estimular a atividade sexual precoce, o que não tem nada a ver, né? A vacina é um insumo de prevenção, é a única forma que a gente tem realmente de garantir, né, a prevenção da infecção por alguns vírus. Então a gente vacina desde bebezinho, então por que não vacinar também do HPV? E a gente vê muitas campanhas ao contrário, né, às vezes até movimentos religiosos e de outras crenças, colocando isso, e até alguns movimentos fundamentalistas mesmo, né, que não deve se discutir sexo na escola, que não deve isso, não deve aquilo, e as nossas crianças tendo relações sexuais o mais cedo possível. Está aqui a pesquisa para mostrar jovens de 16 anos com alto índice de infecção de HPV. Por quê? Porque já tiveram contato sexual. Pois é, então fica aí o alerta, né, realizado pela Secretaria Estadual de Saúde. Muito boa essas explicações dela. Realmente os pais têm que estar alerta. Tomar a vacina não é precocemente, não é iniciar a vida precoce do jovem na sexualidade. Na realidade, é uma forma realmente de prevenção. Gente, agora olha só, o programa já está acabando, mas amanhã quem vai estar de volta aqui é Mara Almeida, exatamente. Mara vai voltar então a comandar aqui a casa dela. Eu agradeço muito a sua companhia durante esses 4 dias aqui no programa Bem Assim. Amanhã tem Mara Almeida junto com Breno Leal e ainda tem música aqui no programa Bem Assim. Para você, um beijo bem grande, uma ótima quinta-feira e o programa Bem Assim está de volta amanhã a partir das 10h30 da manhã. Até lá!